Renan começa nervoso, faz um segundo bloco que eu considero primoroso, primoroso. No terceiro, ele sobe um pouco o tom. Me incomodou, me incomodou. Eu não gostei, me pareceu acima do tom que eu tô acostumado com o Renan. Troço medonho, medonho. Tava falando de violência contra a mulher, tava sorrindo. Tava falando da fome, tava sorrindo. Tava falando de roubo no INSS, tava sorrindo. Tava falando de qualquer coisa. Se falasse do fim do mundo, ai, vão morrer 4 bilhões de pessoas. Eu anotei o debate, eu assisti, eu comentei com a galera do Clube do Bisoto. Tem alguns momentos. Não, o debate não é linear. O debate não é linear. Primeiro momento, começa o debate. Vem aquela primeira pergunta e o Renan responde. Naquela primeira resposta do Renan, ele comete um erro que pra mim é de nervosismo e que é absolutamente normal e esperado. É o primeiro debate dele em rede aberta de TV, primeiro debate com oponentes do outro lado. Ele faz. É um erro que eu já tinha falado pra ele, inclusive, que ele cometeu na entrevista com o Aldo Rebelo, naquela sabatina em que ele e Aldo Rebelo participaram no Canal Livre, na mesma rede Bandeirantes. Ele responde olhando para os dois jornalistas. E TV tem uma regra: você não responde olhando para quem te perguntou. Você responde olhando para a câmera porque você não está respondendo para a câmera. Você está respondendo para quem está em casa. Quem está em casa se conecta ao estúdio através da câmera. Então, o grande lance é a maior parte do tempo você passa com a câmera e aí, para construir naturalidade, eventualmente você dá uma olhadinha para o entrevistador, uma olhadinha para quem perguntou. No caso de foi perguntado por um oponente, você está respondendo quem está em casa e em um momento você dá uma olhadinha, uma encaradinha. Nada de muito tempo. O importante é falar com quem está em casa. Então, ele cometeu esse erro de caráter puramente estético. A resposta não foi ruim, a resposta não foi ruim. E aí ele voltou, já mostrou nessa primeira pergunta, mesmo cometendo o erro de ficar olhando para os entrevistadores ao invés da câmera, ele já mostra tranquilidade para sair pelo palco, para circular, para ir no púlpito do Lula, para atacar o Lula, atacar o Flávio, ambos que fugiram do debate. Não foi de todo ruim. Vamos ao segundo bloco. O segundo bloco, para mim, foi disparado o melhor do Renan no debate. E deu uma oscilada de audiência, eu tava acompanhando principalmente no YouTube. No YouTube da Band, era o principal. Deu uma osciladinha de audiência no intervalo e recuperou rapidamente no decorrer do segundo bloco. Falando em audiência, a audiência média do debate foi 1,58 pontos de audiência. Deixa eu explicar para vocês o que significa. No PNT da Cantar Ibope, o PNT é o painel nacional de televisão. Um ponto de audiência significa 277.669 residências conectadas. Para fins de arredondamento, o próprio Ibope sempre disse que conta 4 pessoas assistindo por aparelho. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu vou colocar como se fosse 1,5 ponto. Na verdade, deu 1,58. 669. 416.503 lares, essa é a audiência média, tá? Teve pico maior, teve momento de baixa, mas a audiência média foi de 416 mil lares, 416.503 lares assistindo. Agora vamos multiplicar isso por 4 pessoas paradas na frente da televisão. O debate atingiu, em média, ao longo de todo o debate, 1.666.014 pessoas. Não tem live que dê essa audiência, não tem entrevista que dê. Isso aqui só tem algo muito maior do que isso, que é o Jornal Nacional, que ainda estamos falando de 30 pontos de audiência. Ainda estamos falando de algo muito maior. Então, não atingiu pouca gente. Isso aqui atingiu 1.666.014, olha que número sugestivo, 1.666.014 pessoas, só durante o debate. Só durante o debate. Pessoas que ficaram para assistir esse debate, mesmo sem Lula, mesmo sem Flávio Bolsonaro, mesmo sem Romeu Zema, estão interessadas no pleito. Se elas estão interessadas no pleito, elas vão falar isso com as pessoas que não viram, com as que não assistiram, com as que estavam fazendo qualquer outra coisa durante o debate. Elas vão replicar. Então nós estamos falando basicamente de formadores de opinião, ainda que microformadores de opinião. Então, foi uma merda Lula e Flávio não irem? Foi. A audiência seria muito maior? Seria. Dito isso, não é desprezível o que aconteceu na Band ontem. Não é de pegar e dizer, não valeu de nada, foi só uma bobagem. Tanto não foi que bolsonaristas ficaram nas redes sociais fazendo meme, tirando sarro, tentando fazer corte ruim, estão até hoje tentando fazer corte ruim, tirando sarro. Você não fala daquilo que não gerou estrago nenhum.
Você não tenta desmerecer algo que não teve nenhum impacto na eleição. Teve impacto. Agora vamos voltar a falar de desempenho. Agora que nós vimos aqui o tamanho do impacto, e é um impacto bastante significativo, bastante relevante, Renan começa nervoso, faz um segundo bloco que eu considero primoroso. No terceiro, ele sobe um pouco o tom. E eu vou confessar pra vocês aqui, eu não vou passar pano, eu não vou bancar o Alice no País das Maravilhas. Me incomodou. Eu não gostei, me pareceu acima do tom que eu tô acostumado com o Renan. Só que aí, e é por isso que análise não é torcida, análise não é gosto, análise não é o que eu acho. Análise é pegar a realidade e tentar entender. Isso é análise. O resto é torcida ou hater. Pode ser qualquer um dos dois. Primeira coisa que eu me liguei. Eu tô no meu gosto. Eu faço campanha há 22 anos. Eu tô velho nesse ramo. Eu comecei nesse negócio quando só tinha TV e rádio. Eu fiz a primeira eleição de rede social lá em 2006. E rede social em 2006 era Orkut, gente. Era Orkut. Eu liderei tuitaço de madrugada. Já fiz de um tudo nessa vida. Então é natural que o meu referencial seja o de campanhas tradicionais. E aí deixa eu contar um negócio para vocês. Por isso que estão os livros do Boni aqui. A TV, e aí eu me socorro da lição de Marshall McLuhan, um dos maiores teóricos da comunicação, canadense Marshall McLuhan. O meio é a mensagem. Então, a TV vai entregar um tipo de mensagem, a internet vai entregar outro, o rádio vai entregar outro, o panfleto vai entregar outro, a foto vai entregar outro. Cada meio diferente vai entregar um tipo de mensagem diferente. Não importa que você esteja tentando sempre dizer a mesma coisa, em cada meio vai se dizer de um jeito e vai entregar a mensagem de uma forma completamente diferente. Havia, até os anos 2000, vamos mais longe, tá? Até a eleição de 14, até a eleição de 2014, tinha um playbook de como é que se faz TV. Não, o César Maia falava muito disso, chamando o Alzinho, tinha de tudo. Não, TV você está entrando na sala das pessoas. Então você fala com a voz mais baixa, de maneira escandida, você não é agressivo, você traz mensagens positivas, você sorri. Caiado ontem. Vocês viram isso com o Caiado. Ele sorriu do primeiro ao último minuto do debate. Agora eu tô com uma dúvida, depois que o debate acabou, me bateu uma dúvida. Se era ele sorrindo mesmo, se foi só um botox porco que ele fez, e aí travou o rosto naquele sorriso de lente nos dentes. Troço medonho. Tava falando de violência contra a mulher, tava sorrindo. Tava falando da fome, tava sorrindo. Tava falando de roubo no INSS, tava sorrindo. Tava falando de qualquer coisa. Se falasse do fim do mundo, ai, vão morrer 4 bilhões de pessoas. Perfeito idiota. Mas seguiu o playbook. Tentou falar mais baixo do que o Caiado está acostumado a falar. O Caiado fala de modo agressivo. Era o playbook até 2014. Aí veio 2018. Surgiu um cara chamado Jair Messias Bolsonaro que reescreveu o playbook inteiro. O programa de TV do Bolsonaro, em que pese ter tido algum grau de marketagem em 2018, algum grau nada perto do que foi 2022, e talvez por isso ele tenha tomado na bunda em 2022, em 2018 o programa do Jair era tão agressivo quanto eram as redes sociais. Era tão agressivo, e eu tô falando aqui de segundo turno, tá? Eu nem tô considerando o primeiro turno, que eram 15 segundos do PSL, se eu não me engano, e basicamente o Jair dizia, acesse minhas redes sociais. Era isso, o programa de TV dele era isso. Mas tô falando de segundo turno, que era 10 minutos para cada lado, paridade de armas. O programa dele era tão agressivo quanto eram as redes sociais dele. Era porrada no PT, era expor o comunismo, era toda a linguagem de rede transbordou para TV. Era antítese do playbook. Até tinha um Jair um pouco mais suave, aí exploraram a coisa da facada, humanização e tal. Mas não era essa a pegada, já era outra. Corta no tempo, termina a eleição do Jair, a reeleição, e aí ele perde fazendo todo o playbook da marketagem, tentando suavizar, tentando gerenciar a rejeição. Anda-se mais 2 anos no tempo, chegamos em 2024. E aí veio outro cara que reescreve o playbook inteiro. Pablo Henrique Marçal. O Marçal foi um troll de rede social que vai pra televisão e faz a campanha de um troll.
Esse troll sai de 2%, vai a 4%, vai a 6%, vai a 9%, daqui a pouco 15%, daqui a pouco 20%, na boca da urna 27%, e só perdeu a eleição porque ele próprio enfiou a eleição na bunda com aquele laudo falso, faltando 72 horas para a eleição. Se ele não tivesse ido no Vilela, furou. Resolveu correr um pouquinho mais ao invés de ir no Vilela. Se ele só não vai no Vilela, ele passa para o segundo turno, e não só passa para o segundo turno, passa para o segundo turno em primeiro lugar. Ia disputar a eleição com o Boulos, ia ganhar a eleição do Boulos. Ele deu um jeito de auto-implodir a campanha dele, mas o fato é que reescreveu o livro de regras. PRTB não tinha tempo de TV, o PRTB em tese não teria direito de participar dos debates, chamaram para o primeiro, ele aumentou a audiência, chamaram para o segundo, ele aumentou a audiência. E o que era Pablo Marçal nos debates? Quer coisa mais agressiva do que aquilo? Mais violento do que aquilo? Fazendo bullying com concorrentes, metralhadora giratória de merda, batendo. E nesse tanto de bater, bateu algumas erradas também. Tipo, ele bate na Tabata com a história do pai dela, que morre por dependência química, pegou mal pra um caralho, ele teve que pedir desculpa depois, foi pedir desculpa em outros debates, continuou batendo, não mudou 1 milímetro da estratégia. Por quê? Porque funcionou, porque gerou conversão. Então é inegável que o método Marçal funcionou em 2024. Quem disser que não tá maluco, tá vivendo em Nárnia. Não é só Marçal. Mira para a eleição da Argentina à presidência. Todo mundo dizia que se o Milei não suavizasse na comunicação durante a campanha, algo que, aliás, Maurício Macri havia feito 6 anos antes, quando foi presidente, se o Milei não suavizasse, não tinha a menor chance dele ganhar dos peronistas. Ganhou. Ganhou sem suavização nenhuma. Ganhou sem lidar com a rejeição. Ganhou dizendo que os direitistas eram superiores esteticamente do que esses esquerdistas de merda. Zurdos de merda. Essa era a linguagem. Funcionou. Com toda a marketagem dizendo que não tinha como funcionar. Renan Santos tem um adversário. Só um. Ele não se chama Augusto Cury, uma piada de mau gosto. Ele não se chama Ronaldo Caiado, um aposentado que tá ali, nem ele sabe fazendo o quê. O vice dele dorme enquanto ele fala. Não é Romeu Zema, um inútil. Não é Flávio Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. O adversário de Renan Santos chama-se desconhecimento. Eu dei um testemunho aqui na minha última live de política, acho que foi na sexta-feira. Eu falei que eu conversava com o prefeito do interior de Santa Catarina 2 meses atrás, e eu mencionei Renan, e ele me perguntou, e ele me disse, eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz até ver ele com 4% na pesquisa. Eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz. O desconhecimento é brutal, isso aparece em todas as pesquisas. Você tem 2 formas de romper com o desconhecimento. Ou você tem uma mega máquina, ou você tem uma puta capilaridade, milhares de prefeitos, milhares de vereadores, um partido gigantesco, tempo de TV. A missão não tem nada disso. É um partido recém-criado, que não tem capilaridade, que está se construindo nessa primeira eleição, que tem um monte de marinheiro de primeira viagem como candidato, sem alianças, sem tempo de TV, sem grana, porque grana também ajuda a quebrar desconhecimento. Não há grana. E precisa quebrar o desconhecimento. Como é que faz? Sobrou uma alternativa. O que Milei fez, o que Pablo Marçal fez, o que... O Bukele não é case nesse caso, porque o Bukele era conhecido, o São Salvador é muito menor, El Salvador como um todo é muito menor do que o Brasil, não há qualquer comparação, mas ousaria dizer que Donald Trump, mesmo hiper conhecido, fez em 2016. Você domina a agenda do debate polarizando. Você domina a agenda do debate polemizando. Então, retomo da onde eu comecei. Me incomodou quando o Renan subiu alguns decibéis no terceiro bloco. Me incomodou. Mas eu entendi. É isso ou não quebrar o desconhecimento nunca. É isso ou ficar preso dentro de uma bolha. Ah, Bisotto, mas não vai aumentar a rejeição? A cada dia sua agonia. A cada dia sua agonia. Rejeição você se incomoda quando está com 30% dos votos e discutindo a ida para o segundo turno. Não faz sentido se incomodar com isso com menos de 10. Eu preciso dos 30. Ah, mas aí vai chegar com 30 e não ganha eleição. Bom, quando chegar com 30, se preocupa. Aí pensa, aí suaviza, aí reconstrói, aí faz rebranding, se precisar. Repito, Milei não precisou. Todo mundo dizia, não, impossível, o Milei não ganha essa eleição se não suavizar. Não suavizou, mandou a marketagem tomar no cu, fez do jeito dele e ganhou a eleição. Bolsonaro, em 2018, não suavizou. Radicalizou, inclusive, na TV.
ganhou a eleição. Em 22, suavizou, tentou lidar com rejeição, perdeu. Me incomodou na hora? Me incomodou. Depois eu entendi. E dado o cenário, era a única coisa possível a ser feita. Não é que foi uma boa, não é uma discussão sobre boa ou má estratégia, se poderia ser melhor ou não, não. Era a única coisa que poderia ser feita para gerar hype. E aí, eu quero provar para vocês que estava correto. Eu vou ler aqui com vocês, deixa eu compartilhar essa janela, matéria da BBC. Por que Renan Santos liderou as atenções nas redes sociais durante o debate presidencial, segundo pesquisas. Segundo pesquisas. Matéria assinada por Marina Rossi, da BBC News Brasil, em São Paulo. Estreante na política, representando um partido recém-criado e sem expressividade ainda, Renan Santos Missão conseguiu liderar as atenções nas redes sociais durante o primeiro debate eleitoral entre presidenciáveis, promovido pela Band no domingo 23/8. É a conclusão de análises realizadas por agências de análise de dados nas redes sociais. Segundo a Palver, que monitora e analisa as redes e plataformas de mensagens como WhatsApp e Telegram, o candidato do Missão não só liderou as atenções em termos de volume, como também foi aquele que teve o maior percentual favorável. 38% das menções sobre o Renan durante o debate eram favoráveis. Ronaldo Caiado ficou em segundo lugar, com 28% das menções favoráveis, 10% a menos do que o Renan. A medição feita pela Palver, que analisou quase 3 mil menções, também classificou mensagens como neutras. Renan Santos teve 35% de menções nessa categoria e 27% de negativas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, ausentes do debate, tiveram os maiores índices desfavoráveis, 53% e 49%, respectivamente. Romeu Zema, que também não compareceu ao confronto, apareceu em terceiro lugar nesse ranking de menções negativas, com 44% de mensagens desfavoráveis. Também na análise da Pesata, Renan foi o candidato que mais ganhou atenção durante o debate. Sua participação nas menções saltou de 11% no sábado, 22/8, para 14% no domingo, permanecendo em 13% nessa segunda-feira. Isso aqui é o número de menções totais que a Pesata está monitorando relacionadas à eleição presidencial. Segundo a análise, as ações de forte apelo visual, especialmente a placa de ladrão que Renan tentou colocar no púlpito vazio de Lula no estúdio, ajudaram a alimentar essa exposição. No entanto, o crescimento não significou melhora de imagem. Enquanto a Palver aponta que Renan lidera as menções positivas, a AP Exata, que não analisa aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram e tem outra metodologia, aponta que menções positivas e a confiança caíram continuamente. Abro aspas. Renan ganhou visibilidade, mas não converteu esse ganho em melhora equivalente da avaliação, fecho aspas, aponta a AP Exata. Abro aspas de novo para a AP Exata. O saldo dos dados da Pesata é que Renan ganhou a disputa por atenção no domingo. O Cury teve o melhor ganho qualitativo, Caiado apresenta crescimento consistente no pós-debate e Zema sofreu o efeito mais negativo. Lula e Flávio, por sua vez, não apresentam sinais de que a ausência tenha produzido desgaste relevante. Eu vou parar de ler a matéria aqui para comentar especialmente esse trecho. Duas coisas. Primeiro, que a análise qualitativa tem um problema. Análise qualitativa, ela são critérios... qual é a palavra? Tá me fugindo a palavra aqui. São critérios que eu defino. Não são critérios necessariamente objetivos. Por isso que ela é qualitativa. São critérios que a empresa decide que é bom ou ruim. Quando a P Exata diz, por exemplo, que a não participação do Lula e do Flávio não gerou prejuízos imediatos. Óbvio que não gerou. Evidente que não gerou. Só que há um volume considerável de menções negativas que a própria AP Exata pegou e que vão pautar o debate em um dia, em 2, em 3, em 4. Quando inclusive as pessoas já tiverem esquecido do debate. Que talvez pautem a ida ou não ao Jornal Nacional. Porque talvez comece a gerar desgaste no médio prazo. A opinião pública não é formada numa onda, exceto com eventos dramáticos, muito pesados, de uma vez só. Quais são os dados objetivos que a AP Exata e Palver concordam? O Renan pautou o debate. Segunda coisa que a AP Exata e Palver concordam. O Renan tem muitas menções positivas. Aí a AP Exata discorda. Ela diz que há uma queda nas menções positivas. Mais uma vez, é a avaliação por conta deles com caráter subjetivo. Com critério objetivo lá, com 3 coisas. Positivo, neutro, negativo. A Palver está dizendo que foi positivo. E ainda que fosse majoritariamente negativo, tá gerando buzz. Bateu o recorde, acho que foi no sábado à noite, foi no sábado à noite e depois bateu o recorde de novo durante o debate. Quem é Renan Santos? Por quê? Por conta do debate.
por conta do debate. Então, essas cravadas determinísticas não descem. Minha leitura geral, foi um bom debate. Ah, não foi excepcional? Não foi, porque seria excepcional num confronto com Lula. Seria excepcional num confronto com Flávio Bolsonaro. Como é que você faz um debate excepcional com Augusto Cury? Fazendo aquele vexame na porta da Band na chegada e depois fazer... Os caras me falam aqui que o Augusto Cury tem uma boa imagem. Eu vou dizer pra vocês pra quem que o Augusto Cury falou. Pra senhora de 50 anos mais que leu o livro dele. Voz de radialista, jeito de radialista, papo de coach anos 90. Augusto Cury é um pré-Pablo Marçal. Quem conhece um pouco da trajetória dele sabe. Ele é um pré-Pablo Marçal. Só que o modelo de negócio dele foi superado. Porque existe Pablo Marçal hoje. Existem os pentecas, existem legendários, existe de um tudo. De um tudo. Augusto Cury tá defasado. Pareceu ir bem pra esse público. A tiazona estranha que gosta dos livros de autoajuda do Augusto Cury. That's the point. That's the point. Ronaldo Caiado, pra mim, é o grande perdedor da noite. Tentou seguir a cartilha da marketagem do falar baixinho, do sorrir pra câmera, do manter a tranquilidade, a serenidade, e saiu um anão do debate. O vice dele dormiu durante o debate. O vice dele dormiu, esse é o tom da... E dormiu enquanto ele falava. E aí hoje eles tentaram bancar os engraçadões nas redes sociais. Eu não acreditei, eu juro por Deus que eu não acreditei. É o típico papo de tiozão de política que acha que... Nossa, tive uma ideia sensacional. Vou dizer que no meu governo vai ser tão tranquilo que as pessoas vão dormir como o Kassab no debate. Porra, que puta ideia. Gênio, e aí não tem ninguém em volta pra dizer que ideia de merda. Você tá dizendo que o teu governo vai ser de um mongol sonolento. E aí o Kassab repostou. A do Kassab foi pior ainda. Deixa eu pegar aqui o repost do Kassab. Estava digitando e falando com seus eleitores, Ronaldo. Meu Deus do céu. O cara disse que enquanto ele dormia, ele tava falando com os eleitores do Caiado. Tava todo mundo dormindo. Estavam com comunicação onírica. Meu Deus do céu. Independentemente do cansaço da campanha, como sabemos que você não tem nada a esconder e tem muito a mostrar, todos ficamos mais calmos. Jesus, Maria José. Que porra é essa? Que porra é essa? Caiado é o grande derrotado, o Renan é o grande vencedor. E Cury, bom, é o Cury. É o Cury. Vamos ver se nós ainda vamos ter debate no primeiro turno. Vamos ver se a Globo mantém, se o SBT vai fazer. Eu acho que ontem nós assistimos um evento histórico. Deve ter sido o último debate de primeiro turno que nós vimos em rede aberta de televisão no Brasil. Porque não faz sentido. Do jeito que está posto, realmente não faz sentido. Dificilmente... deixa eu dizer mais uma coisa que eu acho bobagem. O pessoal tá falando em criar lei. Acho que até o Kim falou em criar lei para obrigar a ir para debate. Gente, não, né? Não. Vamos aprender com a democracia que manda no mundo, os Estados Unidos da América. Vamos aprender com o país mais desenvolvido do planeta Terra. O que nós precisamos é recuperar a qualidade do debate público. O que nós precisamos... Eu estava conversando hoje, aí eu vou fazer um disclaimer aqui, vou dar uma devagada, que tem a ver com o debate, mas o ponto focal não é esse. Estava falando com o amigo Ramiro Zinder, antes de entrar na live, nós estávamos discutindo sobre o clima da eleição. Saiu uma pesquisa para governador aqui do estado, e aí eu falei para ele, eleição morta, morta. E aí ele me falou, é a mesma sensação que eu tive com 2022, com 2024, e eu tô tendo agora de novo. Aí antes de entrar, meu querido amigo Carlos Suzin, lá de Caçador, veio me perguntar como é que tá a eleição por aí. Eu vou até ler o que o Suzin me mandou aqui no zap, que foi muito engraçado. Eleição mais esquisita, todo mundo morto da geada. Pra quem não é do interior, não sabe o que a geada representa, ela mata tudo que tem ao redor. É a sensação geral. Eu perguntei ontem, durante a chamada, pro meu amigo Zé Davi, do Rio de Janeiro, como é que tá a eleição aí? Morta. Perguntei pro Vinícius Barros, lá, o dono da Passur, lá na Bahia. Morta. Não tem uma eleição no Brasil que esteja empolgando. Aliás, mais um motivo pelo qual a estratégia do Renan ontem estava correta. Estava correta. É uma eleição desengajada. Por quê? Porque nós tivemos... Eu já falei inúmeras vezes sobre isso aqui. Nós tivemos uma onda de manifestações no Brasil que começou em 2013 e não parou mais até 2022. Foram 9 anos consecutivos com milhões de brasileiros sem sair das ruas. Aí nós podemos discutir qualidade. Nós podemos discutir qual o resultado as micaretas bolsonaristas não entregaram e o quanto isso impactou no ânimo.
Mas mesmo sem resultado, mesmo sendo mera micareta de terceira idade, de tiazona que não tem nada pra fazer, elas ainda entregavam o oba-oba, a festa, ou vamos encontrar gente que pensa como a gente e tal, essa porra toda. No fim das contas, perderam a eleição. E aí já dá uma puta brochada. Aí acreditaram que viria um golpe, foram acampar na frente de quartel. Não deu porra nenhuma. Aí acharam que se fossem pra Brasília fazer uma baderna, daria em alguma coisa. Deu em milhares de pessoas presas. E aí você tem talvez metade do país com medo. Com medo. Com medo de expressar opinião em rede social, com medo de se manifestar, com medo de sair pra rua, com medo de até mesmo de responder pesquisa. Isso tudo desmobiliza. Aí há frustração com o governo Bolsonaro. Aí há frustração com o bolsonarismo. Aí tem essa guerra infinita que nunca termina na interna do bolsonarismo. Você vai juntando tudo. Você vai juntando tudo. As pessoas ainda não tomaram contato com algo que elas olhem e digam: isso pode ser a esperança do futuro. E o eleitor mediano ele é tão desconectado, é um ser que consome política superficialmente. Quase com um sentimento de pele, assim, e muito superficial na pele. Ai, o Nicolas é o futuro do Brasil. Ele não sabe que o Nicolas não respeita o próprio grupo, que o Nicolas traíra os caras que lançaram ele na política, que ele tem projeto de poder próprio, que ele vai montar a bancada própria nessa eleição. As pessoas não sabem. Elas olham para um jovem e acham que esse jovem pode ser o futuro. Elas não tomaram contato ainda com a missão, com o Renan Santos, com o livro amarelo. Mais um acerto do Renan. Mostrar aquele livro amarelo grandão lá. Outro acerto estético aí. O 14 gigante no bolachão. Maravilhoso. Muito bom. Mas elas estão tomando contato aos poucos. Repito, 1.666.014 pessoas viram na média o debate ontem. Essas pessoas vão formar opinião. Vai haver uma construção de corrente. Agora cabe ao Renan, sem mais debates, com sabotagem da Record, com 1 milhão de coisas acontecendo, continuar gerando fatos, continuar indo nos estados, nos municípios, continuar tendo ideias. Eu li, não lembro se foi na Folha, onde é que foi, que é uma ideia de levar jornalistas juntos. Sabe quem que fez isso? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fazia com jornalistas locais, os nacionais não queriam sair de São Paulo e ir pro Cafundó do Mato Adentro. Mas na caravana da cidadania, e isso, óbvio, foi por anos, não foi de uma vez só. Ele levava os jornalistas locais dentro do ônibus, ia batendo papo, ia tomando cachaça, ia dando risada, ia contando piada. Era um convívio mais descontraído, que não é o convívio da entrevista. Que não deixa de ser um confronto sempre. Mesmo quando o entrevistado e o entrevistador têm uma boa relação, você tem uma certa dose de confronto. Tem uma certa dose de questionamento, de pressionar, de arrancar a resposta, o lead. No bate-papo, dentro de um ônibus, dentro de um trailer, no que quer que seja, você vai ali batendo papo, trocando ideia, é outro tipo de papo. É fazer isso, é trabalhar, é continuar gerando fato. E talvez o tom seja exatamente o do terceiro bloco que me incomodou, a partir dali até o final. Ah, Bisoto, mas pessoas mais velhas não gostam. Primeiro o desconforto, depois o interesse, a curiosidade e no fim a conversão. E vou repetir mais uma vez, a cada dia sua agonia. Ah, vamos trabalhar de um jeito mais suave para não haver rejeição. Beleza, também não vai ter conversão porque não vai furar a bolha. Para furar a bolha vai ter que correr risco. Talvez dê errado. Mas é a única coisa que pode dar certo. É a única coisa que pode dar certo. Então, essa é a minha leitura. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.